Então, a partir dessa humilhação, então nós devemos orar. Ele diz se humilhar e orar. Então, orar é conversar, é dialogar com Deus. Então, o povo deve se humilhar e nessa humilhação nós vamos ver, por exemplo, uma passagem da Bíblia maravilhosa sobre isso, quando o povo vai atravessar o Jordão e Deus diz que eles deveriam aí se humilhar, eles deveriam aí retirar todos os seus atavios, né? Seus enfeites, deveriam deixar toda a vaidade, deveriam se consagrar totalmente a Deus, se entregar totalmente a Deus. Então, Deus ouve a oração a partir do momento que nós nos colocamos diante dele, de maneira que possamos ouvir a sua voz, de maneira que possamos ser como filhos e filhos amados. Então tem um sentido aí essa humilhação, do sentido de um cachorrinho que lambe os pés do seu dono. Que quando o dono chega, ele pula, se alegra e lambe os pés do dono. E ele tem então um sentido aí de humilhação diante do seu dono. E é assim que nós devemos chegar diante de Deus. Sempre lembrando que Deus é o nosso dono, é o nosso Pai. Nós somos comprados para Deus e custamos cada um o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. Então nos humilhemos e nos coloquemos diante de Deus para conversar com Ele. E esta oração sempre deve ser feita de maneira que nós creiamos que Deus está nos ouvindo e que Ele nos responde. Como nós já dissemos, tem vários tipos de oração. Nós devemos orar todo o tempo, em todo lugar e com todo tipo de oração. E nós falamos dos tipos de oração. Nós podemos ter aí oração só nós, no nosso quarto, fechadinhos, onde nós fofocamos para Deus tudo a nosso respeito, falamos com Deus tudo a nosso respeito, pedimos perdão a Deus, falamos intimamente com Deus. Temos a oração que nós podemos fazer em família, temos a oração que podemos fazer na igreja, temos a oração que podemos fazer aí coletiva, num culto na rua, uma cruzada evangelística. Temos orações de todos os tipos. E como oramos? Devemos orar o quê? Então, orar principalmente a palavra de Deus. Busque na oração citar a palavra de Deus. Eu vou orar por cura. Senhor, a tua palavra diz que Jesus levou na cruz as nossas dores e enfermidades. Você vai orar, está precisando de um emprego. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades. Então sempre leve a Deus a sua palavra. Leve a Bíblia. A melhor maneira de orar é orar a palavra de Deus. E sempre lembrando, nós temos aí o recurso maravilhoso, o melhor recurso de oração, que ninguém teve no Antigo Testamento esse recurso. Nós temos o Espírito Santo morando em nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, e a partir daí nós temos uma linguagem de oração toda especial, que é a oração em línguas. E essa oração em línguas edifica a nós, nos fortalece. Só Deus entende quando nós estamos orando em línguas. E essa oração em línguas vai fazer com que nós tenhamos dentro de nós o desejo, a vontade perfeita de Deus, e vai fazer com que nós tenhamos aí o poder para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. Então é importantíssimo. E além de tudo isso, nós sabemos que quando oramos em línguas, o Espírito Santo ora bem. E ele ora perfeitamente o que nós necessitamos, e vai essa oração diretamente ao Pai através de Jesus Cristo. Então confie no Espírito Santo e ore sempre em línguas. É o melhor e maior recurso que nós temos. Agora, quais os tipos de oração que nós podemos fazer aí dentro de toda essa oração? Então, aí nós falamos
arrependimento, né? Aí temos o agradecimento, uma ação de graças, nós temos aí o louvor, a adoração, petição, temos aí a entrega, temos aí a consagração, temos aí a intercessão. Então são vários tipos aí de oração que nós podemos fazer. E nós devemos sempre irmos a Deus, orando todos esses tipos de oração. Então Deus diz que devemos nos humilhar e orar e buscar a sua face. Olha, o crente deve ter desejo de buscar a face do Senhor. Deve ter o desejo de conhecer mais a Deus, de ter mais de Deus, de compartilhar mais das coisas de Deus. Deve ser um desejo do crente todos os dias, ao se levantar, correr para perto de Deus, se aproximar de Deus, ter prazer no relacionamento com Deus, ter prazer em falar com Deus e ouvir Deus respondendo. Isso deve ser aí uma coisa sempre dedicada realmente do crente. Esse relacionamento com Deus, esse desejo de amizade, de amor, de conhecer mais, de se aproximar mais. Essa que nós podemos chamar até de paixão por Deus, de um desejo muito grande de intimidade com Deus. Isso deve crescer cada dia mais na nossa vida. Então, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. É assim que ensina a palavra de Deus. Devemos buscá-lo realmente, de todo o coração, de todo o desejo da nossa alma, de toda a nossa vontade. Então, busquemos a face do Senhor. Olha, Moisés tinha um grande desejo. O maior desejo dele era ver a face do Senhor. E o Senhor disse, olha, você não pode me ver, porque quem me vê morre. Mas eu vou me revelar a você, eu vou revelar minha intimidade a você. Se esconda aí na fenda da pedra. Ou seja, se esconda aí em Cristo. Aí você vai me conhecer melhor. A pedra é Cristo, a rocha é Cristo. E você esteja em Cristo para conhecer melhor a Deus. Sempre vá a Deus em nome de Jesus. Porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. E ninguém chega ao Pai a não ser através do Filho. Então busque essa intimidade, sempre lembrando, somente através de Cristo nós podemos ter essa intimidade com Deus, conhecermos mais de Deus e recebermos de Deus poder para pregar o Evangelho, para divulgar a palavra de Deus. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais Deus nos usa para abençoar as vidas. Então, depois de se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, a palavra de Deus então diz que, olha, e se converter. O que é conversão? Mudança de rumo. Você estava indo para cá, de repente mudou e virou para cá. Isso é conversão, mudar de rumo. Então é preciso, o povo estava caminhando para o pecado, então o povo agora muda de rumo, caminha para a santificação. Você estava deixando de ler a Bíblia? Volte a ler a Bíblia rapidamente. Você estava deixando a oração? Volte-se para a oração. Você estava deixando a casa do Senhor? Volta para a casa do Senhor rapidamente. Você estava deixando de evangelizar? Volte a evangelizar. Você estava deixando de louvar a Deus? Volte a louvar a Deus. Você estava deixando de adorar a Deus? Volte a adorar a Deus. Então, mude de rumo, se converta. Isso é conversão. É claro que aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador estão caminhando para a morte, estão caminhando para o inferno e devem mudar de rumo. Devem se arrepender dos seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, aceitando que Jesus levou na cruz do Calvário nossas dores, enfermidades, nossos pecados. Então Ele nos purificou com seu sangue precioso. Então você deve aceitar Jesus como Senhor e Salvador e crer que Ele morreu por nós e que Ele ressuscitou, e assim você estará salvo. Glória a Deus. Então Deus diz, se converter nos seus maus caminhos. Então os caminhos que conduzem à perdição, os caminhos que afastam o homem de Deus,
são largos, são fáceis de entrar por eles. O primeiro cigarro é de graça. Às vezes até o pai oferece para o filho. Primeiro cigarrinho de maconha, primeira pedra de crack, primeiro pacotinho de cocaína. Então, as drogas, as bebidas, sempre as primeiras são de graça.